E aí, galera, estamos aqui para gravar o primeiro vídeo de 2021. Ficamos aí um pouco longe de vocês, de novo por um bom motivo, mas esse primeiro vídeo vai ser revelador. Nós vamos contar tudo o que aconteceu com a gente nesse ano de 2020 e o que a gente está mirando para esse 2021 que está do lado aí. A gente está gravando, obviamente, antes, né? Mas está do lado aí para acontecer. Então, tô eu aqui, Marcelo Noronha, junto com o Marco Aleixo, que já vai mandar aquele bom dia para vocês aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Só alegria. 2021, o bicho vai pegar, hein? É, o bicho vai pegar. Óbvio, né, Marcão? Tem gente olhando o copo menos cheio e tem gente olhando o copo mais cheio, né, cara? Meio para cima, meio para baixo. O nosso lado aqui, a gente tá mirando as oportunidades, né? Óbvio, né? A gente também sambou um pouquinho, né? Não foi fácil. Foi um ano bem complicado. Mas eu tenho a minha colinha aqui, algumas perguntas que a gente vai colocar para todo mundo aqui, né? Pra gente seguir uma linha de raciocínio e mostrar o que aconteceu, né, Marcão? Então, para nós aqui, eu vou começar com você, você responde, a gente faz um bate-bola aqui. O que nesse ano de 2020, que para muita gente foi terrível, foi mais desafiador para Mr. Turing, cara? Para nós. Tá, vou citar a parte técnica e eu vou no negócio. O dia a dia com a equipe. Eu acho que antigamente, né, o núcleo da Mr. Turing é dividido em duas cidades, um pouco fica em Goiânia e um pouco em Ribeirão Preto, mas de certa forma estarmos unidos no mesmo lugar faz diferença, né, apesar de, conseguir home office, consegue acompanhar, consegue desenvolver, consegue subir código novo, a equipe consegue se comunicar. Eu acho que ficar perto faz diferença sim no rendimento, ainda mais pensando num problema tão criativo que é a Mr. Turing. Às vezes você está do lado do cara e conseguir discutir alguma ideia que vem na cabeça de maneira mais rápida, isso acaba gerando mais velocidade, também já concluindo algumas ideias ali que surgem mais rapidamente. Então, eu acho que esse foi um ponto assim que a gente, como equipe, a gente percebeu que foi um desafio para a gente lidar. Lógico que com o tempo a gente conseguiu maturar algumas formas de se manter conectado. Então, por exemplo, a gente fica praticamente o dia inteiro conectado aqui no Hangouts, todo mundo muta o microfone, se precisa falar, desmuta, começa a falar e quem estiver lá sai dando os pitacos e tal. Sai falando lá. É uma das formas que a gente encontrou assim para tentar agilizar esse processo. Eu acho que tecnicamente assim foi o que a gente mais sofreu. Pensando em avanço tecnológico, de certa forma o ritmo se manteve, assim, no geral. Acho que a academia continuou acordada e funcionando bem à distância, né? Porque os caras já são fazem acostumados isso, né, com isso. Então, acho que assim, no começo a gente apanhou um pouco com isso, depois a gente se encontrou numa forma, conseguimos manter e depois, pau na máquina. Então, esse desafio, assim, da distância, ele realmente teve um impacto inicial para a gente se organizar a casa e tal, organizar a comunicação, porque é tão importante. Ah, legal. Eu acho que eu posso complementar aqui, né, Marcão? É muito difícil, cara. É complexo você chegar num cliente, falar de inteligência artificial e na nossa maneira de tocar uma jornada, porque a gente não chama de projeto, né? A gente chama de uma jornada de implementação de inteligência artificial e você não está presente, né? Então a gente tem clientes aí de nome, né? Não são clientes pequenos, não desmerecendo os pequenos, mas você chegar online para conversar com o cara, fazer uma demonstração online, né? Que muita gente acha que às vezes você está fazendo algo fake, né, cara? Tem outra máquina por trás ali, fazendo o que você está fazendo. Você cadastrou as respostas das perguntas que o Alan está trazendo. Então, isso gera uma certa insegurança, às vezes, para quem está do outro lado ali, querendo entender a Mr. Turing como um parceiro, né? Mas eu acho que o principal desafio que eu principalmente tive de frente para o cliente foi passar essa credibilidade online, né? A gente sabe que a gente está falando de tecnologia, né? Então
as coisas acabam sendo facilitadas por ela, principalmente pelo online, mas você tratar com grandes clientes, grandes instituições aí, com dados voando pelo ladrão, e você fazer tudo online, né? Você criar bases, processar bases na nuvem, né? Você criar um usuário para a pessoa do outro lado utilizar, e ela ter algumas dúvidas que muitas vezes ela não sabe expor para a gente o que está acontecendo e tudo mais. Então, essa credibilidade ficou um pouco nebulosa, né? Mas eu acho que com a nossa maturidade que a gente já veio criando em 2018, em 2019, esse ano de 2020 ela acelerou. Então a gente teve esse desafio de conseguir passar essa credibilidade no online, né? Mostrar para o cliente que funciona de fato. Usa aí, né, cara, que você vai ver. Mas eu acho que também trouxe a maturidade do outro lado. A gente foi desafiado por essa adversidade que todo mundo está passando, mas criou mais maturidade no time, né? Todo mundo sabe a sua função, como a gente é par, a gente conversa dos nossos lados as coisas que precisam ser feitas e isso acabou acontecendo, né? Então eu acho que isso é legal, mas além da maturidade, Marcão, o que você acha que essa pandemia acelerou de fato, assim? O que ela trouxe como que talvez a gente demorasse mais para fazer em 2020 se tivesse tudo ok? O que na parte técnica aí que você cuida do seu time, o que você acha que foi mais acelerado, assim? Eu acho que a parte de pesquisa, né, do que acontece internamente, talvez por ter menos volume de coisa acontecendo por causa da pandemia, porque a pandemia afetou a parte comercial de certa forma, eu acho que a equipe conseguiu de alguma forma focar mais e a gente teve algumas revoluções interessantes internamente, que eu acho que elas foram aceleradas sim, porque a gente teve mais foco e menos coisas atrapalhando, e acho que foi importante para a gente. Então, talvez teve esse lado positivo sim, de apesar de no começo a comunicação ser complicada, depois que encaixou algumas partes do P&D, a gente conseguiu colocar umas metas mais absurdas assim, e ir se ajeitando, inclusive. Então, acho que isso foi um ponto positivo, assim, que foi bom. Bem. Foi bom. Eu posso falar para você que eu concordo 100% com você. 110, para não ficar no 100%. Por quê? Porque a gente tinha uma proposta, né, de fazer um modelo escalável de pergunta e resposta, né? Como a gente veio pegando alguns clientes que nem todos estão utilizando apenas pergunta e resposta, né? Estão usando a Nera aí para fazer extração de entidade, correlação de informação, né? A gente criou mais autoridade nos outros pilares também, não deixamos de olhar o pergunta e resposta, mas a gente acelerou a autoridade nos outros pilares da Mr. Turing, né? Que se talvez a gente tivesse escalado o modelo de pergunta e resposta, a gente não tivesse time, nem, né, um tempo maior para criar essa autoridade aqui. Tanto é, né, Marcão, que no nosso business plan a gente já olha 2021 com um serviço de Nera aí muito bem escalável, né? A gente já consegue visualizar isso no nosso roadmap aí, muito bem colocado. Então, eu acho que acelerou muito bem os pilares aí, inclusive no nosso discurso, né, com o cliente. Ele já sabe que ele pode usar hoje um pilar, ter começado com pergunta e resposta, mas ele vai usufruir daquilo que a gente adiantou, que a gente acelerou, né? Ele já consegue visualizar, né? E quando a gente fala que o Alan vai ser o Jarvis, né? Vai ser o concorrente do Jarvis na vida real, né? Funcionando. Você não vai precisar de uma armadura igual do Homem de Ferro. Você só vai precisar conversar com ele para ele te dar tudo que o Jarvis faz. Mas isso pro cliente gera um certo, não conforto, mas uma expectativa boa, né? Em cima do que a gente vem fazendo, né? Então, eu concordo com você, eu acho que isso acelerou bem, né? E olhando lá pro que a gente vem fazendo, né, Marcão? Cenário. 2021, a gente está gravando uma semana antes para esse vídeo ser posto na segunda-feira, dia 4, se eu não me engano, segunda-feira. O que vai ser diferente em 2021 pra gente? Como é que você olha essa parte técnica? A gente viu muita coisa de P&D aí, você, Vinícius, o professor ajudando a gente e tal, mas o que você tá vendo de diferente que a gente vai fazer em 2021, cara?
Acho que o principal ponto agora é a profissionalização da empresa. Porque antes a gente se considera uma startup e tal, tem toda aquela agilidade que a gente precisa ter, mas na parte técnica a gente precisa ser mais profissional, ter as complexidades que uma empresa de verdade tem, porque quando você mira a escalabilidade, quanto antes você começar a construir a coisa direito, menos você vai apanhar no futuro. Só que a gente precisa colocar toda essa complexidade, confiança e tal, mas não desacelerar a pesquisa e desenvolvimento. Boa. Preciso conseguir testar rápido, medir os resultados rápido. Se der resultado, eu preciso ter um negócio em produção rápido. Mas, ao mesmo tempo, o meu fluxo de produção precisa ser mais confiável e escalável. Então, normalmente, isso são coisas que não caminham juntos muito bem, né? A não ser que você consiga construir. Então, isso foi algo que a gente já se reuniu, né? A equipe toda. A gente começou a discutir formas de, como que eu consigo acompanhar, como eu consigo pesquisar, como que eu consigo manter sem perder a velocidade. Porque a gente também não pode ficar travado em ter uma ideia legal, ter algo que, isso aqui vai melhorar o resultado em várias situações, só que todo mundo fica meio assim, porque, vai ser muito trabalhoso colocar esse negócio em produção, porque, sabe, não, isso aqui não é escalável, ou isso aqui é muito devagar e tal. Então, algumas coisas que no passado a gente mudou, por exemplo, a visão computacional, foi algo que de início não fazia sentido, você vai ficar muito devagar, não vai conseguir dataset, começou aquele monte de coisa, a gente falou, não, velho, prega o pau, vamos lá, não sei o quê. Então essa é a vantagem de você ser pequeno, você arrisca mais, né? Agora quando você começa a ficar maior, você começa a ter um pouco mais de receio em arriscar e errar e perder tempo. Então esse é um ponto que a gente já começou a discutir, já criamos várias iniciativas para no começo do ano a gente atacar vários pontos para construir essa base mais sólida, para o P&D principalmente, que é sempre o nosso foco, não ficar para trás. Então esse eu acho que é o principal desafio de 2021, assim, cumprir todos os objetivos do P&D que a gente construiu, mas sem ficar caindo, sem ficar devagar, e assim, ter segurança e assim por diante. Legal, né? E o que a gente fez com isso, né, Marcão? Né? Nessa conversa que a gente teve, principalmente, né, eu, você e o Vinícius, a gente vai aumentar o time, né? Cara, isso até me arrepia, cara, porque essa parte de aumentar o time, a gente não vai aumentar o time por aumentar. A gente vai aumentar com propósito, né? Tem um propósito esse crescimento do time, né? E uma das coisas que também vão alavancar essa visão que a gente está tendo da Mr. Turing é o desafio que o I2A2 vai colocar, né? Desafio de NLP, que a gente já tem mais de 100 inscritos, acho que bateu 130 inscritos, né? Pra gente fazer o desafio de NLP, que vai dar a visão pra gente de como tá o mercado com relação aos talentos, né, Marcão? Que a gente sabe que isso é uma coisa difícil, né? Difícil de achar, difícil de encontrar. E a gente já fez o plano, né, Marco, de trazer pessoas que têm o mesmo propósito e a mesma visão que a nossa startup, porque a gente não vai concorrer com salário, não é nada disso, mas a gente vai fazer com que quem estiver com a gente lá na frente seja muito bem recompensado com isso, né? Porque a Mr. Turing já vem dando passos muito legais, né? Então, eu acho que esse fazer diferente, a gente vai aumentar o time, mas de maneira olhando como uma startup e sendo uma empresa maior, né? É isso. Isso a gente vai fazer diferente, isso vai ser muito legal. Agora a última pergunta pra gente fechar isso aqui, Marcão, é aonde, olha essa pergunta, ó, eu já sei, né? Mas aonde nós iremos criar as principais oportunidades com a Mr. Turing, cara? As principais oportunidades? Aonde você consegue ver, olha assim, fala assim, cara, a galera aqui vai pirar com o Alan, vai pirar com o que a gente tá fazendo, cara. Cara, acho que a gente vai bater forte no Canadá, né? É um ponto onde você, principalmente, indo para lá. Pena que a gente não pode contar o que a gente tá fazendo, né, Marcão? Se a gente contasse, ia cair duro aqui, cara. Sim, sim. Mas eu acho que esse é o ponto, assim. A gente vai bater em alguns lugares diferentes, que com certeza acho que até a própria pandemia, de certa forma, as empresas vão perceber que internamente as coisas não funcionam como deveriam. Então acho que isso pode abrir um mercado interessante ano que vem, as coisas aliviando.
As empresas percebam que, putz, meus processos internos são mais enrolados do que eu imaginava, são mais difíceis de encontrar do que eu imaginava. Não acho as minhas informações, né, Marcão? Não acho as informações, então eu tenho um monte de processo aqui que é repetitivo, que as pessoas perdem tempo fazendo a mesma coisa e poderiam encaixar uma extração de identidade, por exemplo. Então eu acho que provavelmente muitas empresas perceberam isso durante 2020. Então, provavelmente a gente vai ter bastante oportunidade nesses pontos aí. Legal. Como é que eu vejo, né, Marcão? Obviamente, né, já era para estar lá, mas eu falo que tudo tem o seu lado bom, né? Eu não fui, né? Acarretou um monte de outras coisas, né? Mas a gente conseguiu criar uma base bem sólida aqui para as coisas que a gente está fazendo. E eu acho que a gente indo agora em 2021, essa base vai ajudar bastante o que a gente vem oferecendo, inclusive o que a gente vai mostrar para o Canadá, né? Eu acho que a maior entidade que tem no Canadá, a gente vai mostrar alguma coisa que eles vão ficar simplesmente fascinados com o que a gente vem fazendo, né? E a gente vai poder mostrar também qual é a instituição financeira que a gente vem trabalhando, né, Marcão? Vai virar o ano, a gente vai anunciar aí para o mercado e isso vai ser sensacional, né? A gente poder facilitar para as empresas a maneira como elas encontram resposta para as perguntas que eles têm com relação às bases de conhecimento aí dentro dos seus negócios, né? Então, eu posso afirmar aqui, né, Marcão, que o meu risco, né, um risco que eu assumi largando uma função de superintendente, eu estava superintendente numa terceirizadora de serviço, né? E assumindo aqui a parceria com você dentro da Mr. Touring foi uma das melhores coisas que eu fiz em 2020, né? E posso dizer, acho que na última década aí foi uma das melhores coisas que eu fiz depois dos meus filhos, obviamente, do meu casamento com a minha esposa, né? Foi um dos maiores riscos que eu tomei e esse risco está sendo muito bem toreado aí, muito bem colocado com a gente, com a equipe, com o pessoal da DataH e tudo mais, né? Então, eu gostaria aqui de publicamente agradecer você, né, por ter me ensinado tanto, né, com relação à inteligência artificial, à NLP, à visão computacional. Sei que eu tenho muito a aprender ainda com você e eu acho que essa parceria aqui fez muito bem para mim e fez muito bem para nós, né? Sim. Eu acho que lá no final o nós leva a gente a lugares maiores do que só o eu, né? Então eu publicamente aqui gostaria de agradecer você, Marcão, porque foi um ano top demais, cara. Eu acho que o meu cérebro quase deu um tilt geral aqui, cara, porque era tanta coisa, cara. Mas foi muito legal, muito legal. Então, Marcão, passa um recado pra galera aí que esse ano de 2021 nós vamos ser foda demais, velho. É isso. Acompanhe de perto que a gente vai lançar várias novidades ao longo, a gente vai comunicar melhor essas novidades. Tem uma grande mudança na plataforma que irá acontecer logo no comecinho do ano, então a gente vai explorar bastante isso. Acho que 2021 vai ser louco de verdade, porque a gente tem bastante coisa planejada e conforme as coisas forem acontecendo, eu fico arrepiado, cara. Vai dar trabalho, mas vai ser louco. Então a gente tem bastante coisa para mostrar para vocês e acompanhe de perto que vai ter bastante novidade. Isso. E vem o novo X aí, né, Marcão? Acompanhe que vocês vão pirar no que a gente fez aqui, cara. Vai ser algo transformador no mercado aqui, vai ser sensacional, tá? Então, obrigado, tá, Marcão? Obrigado, Mr. Touring, obrigado a todo mundo da DataH. O ano de 2020 foi muito louco, literalmente muito louco. Vamos tomar cuidado com o que a gente tá pedindo em 2021, né, Marcão? Vamos tomar cuidado com o que a gente pede aqui. Mas eu aqui gostaria de desejar para todo mundo aí que esse ano de 2021 seja foda. Vai ser muito foda de bom, beleza? Então, eu sou Marcelo Noronha, tô aqui com meus truta Marco Aleixo. Bem-vindo ao mundo da Mr. Touring 2021. Aê!